Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao Power BI na Prática, o seu canal número 1 de Power BI. Eu sou o Marcelo Leite e hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de DRE no Power BI. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada aqui nos vídeos que já tem no canal sobre essa série DRE no Power BI. Deixa eu fechar aqui para não fazer barulho para vocês, ó. Aí, menos barulho. Já faz o seguinte, aproveita e dá o like nesse vídeo que você ajuda esse canal a alcançar mais pessoas. A gente divulga conhecimento aqui em Power BI de forma gratuita, tá? E se inscreve também e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, então se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like aqui no começo do vídeo para você não esquecer. Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui pro meu computador para a gente ver onde a gente parou na última aula. Olha só, vou abrir aqui o relatório da última aula, tá? Nós criamos aqui a nossa primeira medida, né? A gente já adquiriu dados, nós já criamos a nossa primeira medida aqui no nosso relatório de DRE, certo? Como tem tempo que eu não abro aqui, ele está dizendo que existem alterações pendentes. Eu vou aplicar aqui as alterações lá no Power Query, né? Então vamos recapitular um pouquinho aqui. Nós adquirimos as nossas tabelas de máscara, que tem o nosso plano ali, o formato, as nossas tabelas de fato, né, que seria o fato orçado e o fato realizado. A gente viu que o relacionamento aqui está certinho, né? Ó, a gente tem as fatos, a nossa máscara está aqui, que é esse formato, né? O plano aqui é a nossa dimensão, e aqui eu tenho o formato fato orçado e a fato realizado. Ok? Que funciona como fato dimensão, né? O relacionamento aqui está certinho no formato estrela. Bonito. E nós criamos aqui esse total realizado, aonde nós percebemos que ele não está calculando aqui os nossos subtotais. A gente até previu, né, que isso daqui acontece, porque as pessoas normalmente tentam criar uma DRE aqui no Power BI e elas param aqui, elas não conseguem fazer esses subtotais acontecerem, né, porque elas não têm o básico do conhecimento em DAX aqui, e a gente vai aprender a fazer. Normalmente o que acontece é isso daqui. Eu vou ligar aqui dentro desse visual que a gente criou, a matriz, eu vou ligar aqui o subtotal da linha, tá? Só para vocês verem aqui o subtotal geral, que essa daqui seria o nosso lucro líquido, tá? Esse valor aqui de lucro líquido, ó, seria, na verdade, esse subtotal, tá bom? Então vamos corrigir e fazer a nossa medida aqui dos subtotais. Na verdade, eu vou criar aqui uma medida paliativa para a gente estudar e entender como que funciona essas medidas aí dos subtotais. Então, vamos explicar com calma, devagarzinho, para todo mundo entender. Primeira coisa que eu vou criar, vamos lá, nova medida, eu vou deixar esse subtotal ligado, tá? Vou criar uma medida aqui. Vou chamar ela de subtotal realizado. Subtotal realizado. E eu vou dizer aqui que ela vai ser uma calculate. A calculate, para você que não conhece DAX, ela é a função mais poderosa do DAX, porque ela nos permite filtrar expressões. Então eu posso apresentar uma expressão aqui e criar filtros. E esses filtros ele tem diversas funções. Esses filtros eles podem mudar o contexto da avaliação. Esses filtros podem fazer uma transição de contexto aqui para mim em qualquer momento, e eu posso combinar filtros, o que me dá um poder aí bem grande na lógica do DAX para criar essas funções que mostram subtotais, que acumulam, que fazem análises temporais e etc. Se você não tem uma base de DAX, se você não conhece nada de DAX, a gente tem um curso completo de Power BI, o link fica aqui disponível na descrição desse vídeo. Se você clicar, você vai acessar uma página que você vai ver tudo que você aprende na nossa jornada completa do Power BI. Eu te ensino lá do zero ao avançado e tem um curso completo de DAX lá dentro para você poder aprender do zero ao avançado aqui. Então tudo isso daqui a gente aprende lá no curso também, a trabalhar com essas funções e com a Calculate. Então aqui eu vou tentar deixar o mais fácil para vocês. Então eu vou usar a Calculate, que é essa função que avalia uma expressão e modifica essa expressão em um contexto de filtros que eu seleciono aqui dentro dela. Eu vou pulando linhas aqui para indentar esse código, para ele ficar mais legível para vocês. A expressão que eu quero é a expressão que eu já fiz na aula passada, que é a medida total realizada. Se eu abrir colchetes, eu consigo referenciar medidas dentro de medidas, tá bom? Então eu vou colocar vírgula para eu começar a criar o meu primeiro filtro. O primeiro filtro que eu quero é que ele ignore todos os filtros da tabela formato, que é a tabela que está fazendo a máscara para mim, que tem esses grupos aí de operações para mim. E existe uma função aqui chamada all. Essa função all é uma função que retorna uma tabela, mas quando usada dentro de uma calculate no contexto de filtro, ela faz com que essa tabela que está sendo, essa expressão que está sendo gerada aqui, ela ignore os filtros de uma avaliação. Eu quero exatamente que ela ignore, ó, os filtros da tabela formato. Eu não quero que ela respeite mais os filtros. Eu vou fechar a calculate aqui e eu vou testar com vocês essa avaliação agora.
que eu quero, o que eu estou falando aqui? Ó? Você vai pegar esse total realizado, que é esse valor que está aqui, tá? E eu quero que você ignore agora todos os campos da tabela formato. O que a tabela formato está fazendo aqui? Ela está gerando os grupos para mim, tá vendo? Esse formato aqui eu peguei os grupos e estou usando para ser as minhas linhas. E eu estou pedindo para ele ignorar esses filtros, não respeitar. Olha o que vai acontecer, ó. Vou jogar aqui. Ele vai pegar esse subtotal, tá vendo? E ele vai repetir em todas as linhas, porque eu estou falando para ele não respeitar mais o contexto de linha. Esse é o primeiro passo, porque eu quero fazer com que ele consiga calcular aqui os subtotais. Então, meu primeiro passo é fazer com que ela não respeite esse contexto de linha aí dessa minha tabela. No caso do meu visual, né? O visual é uma matriz, então estou pedindo para ele não respeitar esse contexto de linha que está acontecendo aqui. O contexto do filtro, no caso, né? Lembra que a gente estudou que medidas têm contexto de filtro, e aqui eu estou pedindo para ele ignorar esse contexto. Só que eu tenho que... Não é exatamente isso que eu quero fazer, né? Eu preciso respeitar alguns campos aqui para poder fazer com que ele calcule os subtotais. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar um outro filtro. Na sequência de filtros que eu crio dentro dessa minha função, eu vou trocando esse contexto de avaliação. Então, a primeira coisa, não respeite esse contexto de linha aí da tabela formato, não respeite mais os filtros. Eu vou colocar um vírgula aqui e vou criar mais um filtro. Eu posso criar infinitos filtros aqui, tá? E agora o filtro que eu vou criar é que eu quero que ele vá respeitando sempre o código do formato. O que é o código do formato? Deixa eu tirar aqui essa vírgula para mostrar para vocês. Vamos olhar aqui o código do formato. O código do formato é essa tabelinha aqui que numera para mim cada um desses grupos, tá vendo? Então eu vou pedir para ele respeitar cada um desses códigos. Por que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nesse número 1 aqui e vai respeitar esse código e vai colocar o total para mim. Aqui ele vai ver que tem o número 2, vai respeitar e vai colocar o total para mim aqui. Ele vai calculando, só que ele vai respeitando esse código para mim um por um. Então o que eu estou fazendo na verdade é forçando, vamos voltar aqui para minha fórmula, eu estou forçando de volta ele a calcular linha a linha para mim de cada um desses grupos de receitas aí que eu tenho no meu DRE. Então, primeiro passo, pedir para ele não respeitar, e agora eu vou pedir para ele respeitar de volta. E então vai acontecer uma coisa interessante, vocês vão ver agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o vírgula para colocar o nosso próximo filtro. Eu vou fazer assim, vou pegar a tabela formato, o código do formato, que é aqueles números lá, certo? Eu vou pegar ele porque ele é um valor numérico, eu consigo fazer uma lógica de contexto aqui, que é, se ele for menor ou igual ao código do formato, vamos lá, formato, código do formato, você faz o cálculo para mim. Essa é a lógica. O parênteses ali da calculate já está fechado, eu vou dar Enter aqui, você vai ver que esse códigozinho vai dar um erro, deixa eu ver se vai dar um erro. Na verdade ele não calculou, deixa eu ver se eu coloquei certo. Total realizado, ao formato, se for a formato, o código do formato menor ou igual esqueci aqui de fazer o seguinte, não é só menor ou igual ao formato não, porque senão, o que eu esqueci de fazer aqui? Eu esqueci de fazer uma funçãozinha aqui antes, ó. É menor ou igual ao values, tá? Não é só a ele mesmo não, é ao values. Por quê? Se ficar assim, ó, se ficar do jeito que estava, ele vai ver que o código do formato inteiro é um subtotal geral, esse aqui é uma tabela, né, que eu estou dando para ele, uma coluna chamada código formato, e ela é menor ou igual a ela mesma, certo? Isso daqui valida o tempo todo, ela é menor ou igual a ela o tempo todo. Então ele continua colocando os totais. Então o certo é eu fazer o quê? É eu entregar ele aqui, ó, dentro de uma values. Por quê? O que a values faz? Ela retorna uma tabela. É como se eu estivesse criando uma tabela virtual aqui dentro, dos valores selecionados para cada um do meu código do formato. Ó. Parece confuso, né? Você vai ver que vai dar um erro aqui agora. Você vai entender por quê. Ó. Coloquei aqui, dei Enter, ele vai dar um erro. E o erro é o seguinte, aqui eu estou pedindo valores exclusivos, né? Perceba que a values, ela retorna valores exclusivos desse cara aqui. Ela não retorna valores gerais. Ele deu um erro, por quê? Porque eu tenho subtotal aqui ligado. Se eu desligar aqui desse cara, quer ver? Vou apagar aqui rapidinho essa medida, tá? Vou apagar rapidinho essa medida. Você está vendo que aqui eu tenho esses subtotais. E se eu pegar, só para vocês verem, se eu pegar esse código do formato e jogar aqui na lateral, código do formato, eu coloquei no campo errado, deixa eu ver aqui, código do formato eu coloquei em colunas, deixa eu colocar aqui nos meus valores, ó. Código do formato, valores. Você vai perceber que aqui ele fica com 15, repara que ele tem uma
referência para cada um desses caras, ele dá 1, né? Mas aqui ele tem um grupo de 15, então ele não consegue entender aqui que é um valor único. O values, de novo, vamos botar aqui o values. O values, vou jogar de novo aqui, código formato. Código do formato é menor ou igual ao values. O values ele tem uma coluna que ele retorna só os valores exclusivos. Então, quando tem esse subtotal ligado aqui, ele não consegue fazer esse cálculo, por isso que a tabela deu erro. Ele só consegue fazer onde tem valores exclusivos, ou seja, onde tem uma referência. Então, se eu desligar aqui nessa tabela, vai dar um erro aqui de novo. Vou apagar aqui só para a gente tirar esse erro. Então, se eu apagar dessa tabela, só para a gente ver por enquanto, já já eu corrijo com vocês. Tem um parênteses sobrando aqui. Então, para eu fazer isso daqui funcionar do jeito que eu quero, o jeito mais fácil, tem dois jeitos, tá? Posso corrigir isso no código, mas para facilitar a vida, posso só vir aqui e desligar na minha tabela os meus subtotais de linha. Se eu não tiver subtotal, olha o que vai acontecer agora. Vou fazer aqui de novo. Formato. Código do formato menor ou igual ao values. Código do formato. Formato, código do formato. Vou fechar aqui a values. Vou dar Enter. Ó, você vai ver que aqui ele já mudou, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha. Então, isso aqui é a minha medida, tá vendo? O que ela está fazendo? Ela está indo aqui e calculando o total realizado. No começo, na primeira linha, ele dá o valor total, que é a receita operacional bruta, os 673 milhões. Está aqui os 673 milhões. Aí, o que ele faz aqui para baixo? Ele vai ver se deduções das receitas é menor ou igual a esse contexto de linha aqui que ele está fazendo. E é menor ou igual a esse contexto de linha aqui do código de formato. Se eu colocar esse código do formato aqui, ó, para ele me mostrar o máximo também, ó, vocês vão ver que aqui é o número 2. Ele falou, ó, 2 é menor ou igual a ele? Então eu vou calcular e vou acumular. E ele vai trocando o contexto por linha, 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 linha. Quando tá vazio aqui, ó, quando não tem nada, repara que ele só repete o que estava para trás. Ó. Aí aqui ele vai fazer uma dedução, aqui ele repete o que estava para trás, né? Que são os subtotais. O que está vazio aqui seriam os meus subtotais. Repara que meu lucro líquido aqui, ó, é aquele subtotal que estava bem aqui embaixo. E repara que eu consegui colocar ele bem aqui em cima. Deixa eu explicar mais uma vez para vocês aqui o que essa medida aqui está fazendo. Primeira coisa, vamos apagar aqui e fazer do zero para vocês entenderem. Primeira coisa, eu vim aqui, ó, e desliguei todos os filtros, tá vendo? Desliguei todos os filtros. Olha, você vai pegar esse total realizado e vai desligar todos os filtros. E ele já pegou aqui o meu total geral, que vocês tinham visto aqui no subtotal, e ele iria, e ele colocou aqui e repetiu para tudo, porque ele não está respeitando mais nenhum contexto de filtro. E aí agora eu troco o contexto dessa avaliação pedindo para ele respeitar um contexto de filtro novo. Eu quero que ele pegue o meu código de formato. Eu pergunto se ele é menor ou igual aos values. Por que values? Porque eu quero saber individualmente os values, os valores de cada um desses meus campos aqui, desses grupos, né, de cálculos aí que eu estou fazendo. É values no plural, tá? Cuidado para você não confundir com value, é values, tá? Do meu formato, código de formato. Então eu estou só forçando ele mais uma vez, ó, depois de ter pedido para ele ignorar, para que ele pudesse acumular tudo aqui, eu estou pedindo para ele agora respeitar de volta esse filtro aqui, que vai ver um a um desses campos aqui e vai respeitar o contexto deles. Então quando eu dou Enter, ele consegue fazer esse cálculo bonitinho. Ele vai vir aqui para mim e vai fazer o cálculo. Ó. Atualizou, tá vendo? Então ele começa com 673, e o que está acontecendo? Aqui você vai ver que teve uma dedução da receita de menos 202 mil. Ele não está respeitando os valores exclusivos do grupo, mas ele está respeitando só a numeração deles. Então o que ele fez aqui? Ele somou 673 milhões mais menos 202. Então ele deu esse resultado aqui, que é a subtração desses dois caras, né? Ele já teve a dedução aqui. O que seria esse subtotal, que é a receita líquida operacional. O que é a receita líquida operacional? É a minha receita bruta menos a dedução da receita. Aí eu tenho a minha receita operacional líquida. Ela vem para cá, é esse subtotal que está aqui, ó. Tá? Como aqui estava vazio, o que ele fez? Ele repetiu o último valor, que era esse cara. Aí você vai ver que aqui teve uma outra dedução, que é o meu custo da mercadoria. Tá? Então, olha lá, ele reduziu de 470 milhões, ele reduziu 201 milhões. Deu esse valor aqui, 269 milhões. Vamos fazer o cálculo só para confirmar isso, para vocês verem o que está acontecendo. É confuso mesmo essa lógica da função. Por isso que a gente tem que entender DAX aí para entender esses contextos de avaliação que está acontecendo. Então, olha lá, eu estou fazendo essa análise aqui, ó. Eu terminei a minha receita operacional líquida ó, com 400.
470.835.143,16, né? Eu digitei errado, vamos colocar de novo. 470.835.143,16. Aí teve a subtração aqui, que é o custo da mercadoria vendida. Então foi menos, né? Coloquei menos aqui, ó. 201.832.098,41. Você vai ter exatamente esse valor que está aqui, ó, né? A margem bruta. Quando você tira o seu custo, você tem a sua margem bruta. Aí vem os custos das despesas. Então ele vai fazendo esses cálculos um a um. E de novo, quando ele não tem campo aqui para fazer cálculo, ele repete, né? Ele repete. E você vai perceber que ele repete aqui a participação dos lucros, né? E repete aqui o lucro líquido. Então não teve nenhuma participação de lucro, não teve nenhuma dedução aqui, ele repetiu e repetiu aqui o lucro líquido. E agora o meu desafio é fazer com que esses subtotais apareçam aqui, né? Aqui é só uma medida paliativa, como eu falei para vocês no começo do vídeo. O meu desafio real aqui agora é fazer com que esses subtotais apareçam aqui no meu total realizado. É isso que o DRE faz. Então vamos recapitular aqui a nossa tabela. Primeira coisa, peguei o total realizado. É só uma medida que está fazendo a soma. Então ela respeita aqui os valores, respeita cada um desses campos aqui, bonitinho, por isso que ele está colocando os negativos. Eu falei, ó, ignora todos os campos da tabela formato. Então, ou seja, quando ele vem aqui em deduções da receita, ele ignora ela e repete o que estava lá para cima, né? Repete, na verdade, o valor total geral, né? Que ele faz a soma do total geral, que é o valor que estava aqui embaixo, e repete para mim isso daí completinho. E aí agora quando eu vou no segundo filtro, eu peço para ele respeitar um campo para mim. Eu peço para ele respeitar o código do formato. Por que eu pedi para ele respeitar o código do formato? Porque o código do formato são valores exclusivos, tá vendo? E são valores numéricos, não tem nada a ver com esse grupo de receita, são valores exclusivos. Eu peço para ela respeitar na seguinte ordem, né? Se ele for menor ou igual aos valores que estão aqui de cada uma dessas linhas. Esse daqui retorna uma tabela virtual, né? E ele vem aqui e faz o cálculo para mim linha a linha. Então o que está acontecendo? Ele está vindo aqui, ó, vamos tentar explicar isso para vocês entenderem essa lógica num blocozinho de notas. Ó. Ele está vindo aqui, deixa eu tirar o meu filtro, ó. Ele está vindo aqui na receitas operacional, ó, receita operacional, tal. Qual que é o meu código operacional aqui? É 1. 1 é menor ou igual nessa linha que ele está fazendo esse cálculo aqui. Ó. Nessa linha que ele está fazendo esse cálculo aqui, ele é 1, né? Ele é menor ou igual a 1? Sim, ele é menor ou igual a 1. Então ele vem aqui e faz o cálculo. Então ele vai lá, calcula. Aí ele vai lá na deduções. Deduções. Ó, deduções, ele é o número 2, né? Se a gente viu lá que é no código 2. Ele é menor ou igual a ele mesmo, que ele está fazendo a avaliação naquela linha. Então ele é menor ou igual a 2? Sim, é verdade. Então você vai lá e calcula. Só que ele só calcula, né? Calcula. Ele só calcula até aqui. Né? O que essa minha lógica está fazendo é fazendo com que ele faça o cálculo linha por linha, sem acumular, como ele estava fazendo antes. E ele vem e repete, até inclusive nas que estavam em branco. Né? Ele vem aqui e calcula também aqui nas em branco. Certo? Então eu estou mudando, eu estou fazendo uma transição de contexto. Peço para ele ignorar e aí depois eu explico exatamente para o filtro o que eu quero que ele faça. Então eu estou dizendo, ó, ignora tudo. Ignorou tudo? Beleza, esqueceu tudo? Então agora eu vou te dizer como que você vai ter que fazer o cálculo. É linha por linha, você vai indo e vai fazendo os cálculos. Quando chega aqui, ele não tem valor para fazer nenhum cálculo, ele só repete, né? Então é isso que está acontecendo. Nosso próximo desafio agora então deixa eu tirar aqui esse código de formato aqui, ó, tá vendo? 1, 2, né? Olha só, se a gente for olhar para nossa lógica aqui de novo, ó. Código de formato 1 é igual a 1. 1 é menor ou igual a ele mesmo? É. Então ele calcula. Ele não calcula os que são maiores que ele, né? Ó, se for maior do que ele mesmo, aí ele iria calcular os que estão lá para baixo. Aí a lógica quebraria. Então ele só calcula até ele. É menor ou igual? É. Mas não é maior. Então ele só calcula até o número 1. Aí o 2, ele é menor ou igual a ele mesmo? É. Então ele calcula o 2 com 1. Entendeu? Aí chegou no 3. O 3 ele é menor ou igual a ele mesmo? É. Então ele calcula o 3, o 2 e 1. Quem é menor do que ele e ele. Entendeu a lógica? Então, essa que é a lógica da coisa. Quando chega aqui no 12, o 12 ele é menor ou igual a ele mesmo? Então ele calcula o 12, que é igual a ele, e todos os menores para trás. Ele vai repetindo para mim aqui esses valores, certo? Então essa que é a ideia. Isso que é a lógica que esse cálculo está fazendo aqui. Isso é difícil de explicar, é difícil de entender. Você tem que ter uma prática com DAX. Você tem que entender o que é uma calculate. Então estou transitando contextos aqui, né? Ignora e respeita dessa forma para mim. E assim o cálculo acontece. Então, nosso próximo desafio aqui agora é colocar aqui no total realizado
esses valores bem aqui, dos meus subtotais, né? Que são os meus valores 1, né? O 1 aqui é subtotal, então eu tenho que colocar aqui. Não adianta nada estar aqui fica confuso, né? Ele tem que ficar aqui certinho, bonitinho, aonde as pessoas normalmente param quando elas não sabem fazer. E nós vamos fazer isso na nossa próxima aula. É um desafio explicar isso daqui para quem não conhece DAX, né? Então, tenta dar uma estudadinha em DAX para você assistir essas aulas. Como eu já falei, a gente tem um curso completo aí de DAX para vocês. É só clicar no link aqui embaixo que você vai ter acesso a ele. E a gente continua na próxima aula colocando esses subtotais lá dentro do total realizado. Fechado? E aí vai estar já muito adiantado aí o nosso processo da DRE. Então, te espero na próxima aula. Se você esqueceu de curtir esse vídeo, curte agora, tá? Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quer que eu grave outro vídeo explicando melhor essa lógica aqui, eu gravo, não tem problema. É só você dizer aí pra mim que a gente vai gravando na sequência. Fechado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.